Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à plataforma da AgroTeams 2020, AgroTeams 100% digital. Meu nome é Tiago Tardivo, sou zootecnista da Diretoria para Aquicultura, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins. Em nome do Estado do Tocantins, do governo do Estado do Tocantins, desejamos boas-vindas a todos os telespectadores, a todos os ouvintes dessa plataforma e desse momento. Hoje nós temos a grande satisfação em receber um dos maiores ícones da aquicultura nacional. Hoje nós estaremos com o doutor, o zootecnista, doutor na área de aquicultura, pesquisador científico e idealizador do canal Vai Aqua, o pesquisador Fábio Rosa Sussel. Fábio Sussel, meu grande amigo, seja bem-vindo à plataforma da AgroTeams 100% digital. Grande Tiago, tudo certo por aí? Satisfação é minha, obrigado pelo convite. Uma pena muito grande ter que ser online, né? Mas fazer o quê? Paciência, é o novo normal, a gente tem que procurar o mais rápido possível se adaptar a esse novo normal. Mas tudo que eu queria era estar aí em Palmas, estar aí nesse estado maravilhoso que é o Tocantins, para a gente estar conversando pessoalmente e pisando no campo para conhecer as coisas na prática aí. Mas tudo bem, e vamos se ajustar conforme essas novas regras, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Aliás, vou te confessar uma coisa aqui. Da última vez que eu tive aí, no final do ano passado, tive lá uma meia horinha antes do meu voo. Eu confesso para você que eu comecei a procurar preço de terreno, preço de casa, aluguel de casa. Eu falei, deixa eu ver como é que é o negócio para esses lados aqui, que ô lugar bom, viu? Tanta água para todo lado. É aqui que eu tenho que estar, pô. Mas sabe que não está fora dos meus planos, não. Quem sabe o dia, né? Quem sabe um dia a gente vira colega aqui no estado do Tocantins, bem mais próximo, né, Fábio? Show de bola, show de bola. Posso tocar aqui uma apresentaçãozinha rápida e tal, e depois a gente começa a discussão desse tema, pode ser? Perfeito, Fábio. Nosso tema de hoje é aquicultura e pesca esportiva, né? Perspectivas do desenvolvimento dessas cadeias aqui no estado do Tocantins, né? Fica à vontade, Fábio, pode inserir a sua apresentação. Aqueles que tiverem perguntas, Okay. podem ir encaminhando para nós aqui no chat, por gentileza, tá? Que todas as perguntas vão sendo encaminhadas para o Fábio também, tá? Nós temos um tema hoje bem amplo para discutir, né? Já está, eu vou colocar em tela aí. Está em tela aí, Tiago, a minha apresentação? Tela tá, pode colocar ela. Tá ok? Não, eu já coloquei, já apareceu para você aí? Ainda não. Apareceu a tela geral. Entendi o que está acontecendo. Só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, que essa plataforma aqui é nova. Para mim, né? Não nova para você. Eu vou ter que fechar esse que está aberto aqui para abrir novamente. Menos de um minuto, eu já faço isso. Faz parte da live. Faz. Até porque eu acho que todo mundo já está acostumado, né? A essas situações das lives iniciais, ter esse tempo de ajuste, né? E conforme a gente vai fazendo, vai apresentando, mais ela vai aperfeiçoando. Agora sim, né, Tiago? Agora show de bola, Fábio. Vou colocar aqui para você. Ok. Calma aí. Perfeito, Fábio. Pronto? Bora lá, então. Aquicultura e pesca esportiva no Tocantins, desafios e oportunidades. Um assunto que eu tenho baita satisfação de falar,
e eu tenho certeza que você também tem, Tiago. Até porque eu comecei, depois que nós combinamos essa live, né? Foi bom, mas deixa eu ver o que eu e o Tiago tem de competência para falar deste assunto, né? E comecei a levantar uns históricos aí, eu cheguei nos pontos bastante interessantes. Veja só, eu e você somos zootecnistas, formados na mesma universidade, né? Eu tava saindo, você estava chegando lá, então nós temos essa particularidade de ter passado pela mesma base, pela mesma formação. Nós somos orientados pelo mesmo orientador durante a graduação, que é o ilustríssimo professor Dr. Ricardo Pereira Ribeiro, que é uma pessoa respeitada tanto no cenário acadêmico e principalmente, o que é mais difícil hoje em dia, né, é um professor universitário também ser respeitado pelo setor produtivo, seja pelos seus excelentes trabalhos na parte de melhoramento genético de tilápia, ou seja, no seu modo combativo de defender o setor de piscicultura Brasil afora. Então, todo o setor produtivo conhece o professor Ricardo, conhece os artigos dele, conhece o posicionamento dele, e eu tenho certeza que é motivo de muito orgulho para você, porque para mim também é, e essa foi a referência, foi o ídolo que nós tivemos no início de nossas carreiras, né? Então, nada como ter uma referência que seja bom tanto na academia, quanto também seja respeitado pelo setor produtivo. Então, tá aí, se o Ricardo estiver nos assistindo, se for assistir essa live, o meu abraço ao grande orientador, professor Ricardo Pereira Ribeiro. Nós temos uma associação que representa os pescadores esportivos do Brasil, que é a ANEP, que é uma associação que está composta por uma nova diretoria, bastante motivada, bastante afim de trabalhar e que tem feito muitas ações positivas aí nos últimos anos. E dentro dessa ANEP existe uma diretoria de aquicultura, com 2 diretores, né? Eu e você, Tiago Tardivo, né? Então, também é uma honra fazer parte dessa diretoria da ANEP, onde nós estamos contribuindo com algumas ações relacionadas justamente à aquicultura e pesca esportiva, que depois nós vamos fazer um comentário a respeito dessas ações nossas dentro da ANEP, né? Mas temos essa particularidade aí. Nós somos de famílias, né, formadas de pescadores e pescadoras. A minha esposa é engenheira de pesca, trabalha com aquicultura, né, faz um mestrado na área de fish burger de Lambari, e é pescadora também, é parceira, me acompanha nas minhas pescarias, assim como minha filhinha, né, a nossa filhinha aqui também, está sempre nos acompanhando aí, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, ela está lá nos acompanhando, né? Igualmente, a sua esposa é engenheira ambiental, trabalha no Naturatins e que está relacionado com a aquicultura, né? Dentro do Naturatins também, fazendo um excelente trabalho em prol da aquicultura aí no estado de Tocantins, e é pescadora também, né? É parceira, nos acompanha aí em nossas pescarias, ou seja, respiramos aquicultura e pesca, até mesmo quando estamos em nossos lares, né? Eu não quis colocar fotos dos nossos peixes aí, porque senão iria humilhar as nossas esposas, né? Então eu só deixei a foto delas. Brincadeira, brincadeira. Nós temos um forte compromisso, né, Tiago, com a comunicação do universo aquático e defesa do setor. Eu tenho um programa de aquicultura, que é o Aqua Negócios, dentro da Fish TV, né? Um projeto de comunicação para o grande público, os consumidores de pescado, tá? E ainda tenho um programa de aquicultura no YouTube, que daí já é um projeto de comunicação mais nichado, mais voltado para profissionais, tanto da área de carcinicultura quanto de piscicultura, que são as 2 principais atividades dentro do universo aquícola brasileiro. Você, nesse segmento de comunicação do universo aquático e defesa do setor, ocupa um cargo de conselheiro efetivo do CRMV Tocantins, né? É servidor
da SEAGRO, que é a Secretaria da Agricultura, da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, né? E ocupa a diretoria de aquicultura dentro da SEAGRO, né? E ainda professor da Unicatólica, professor do curso de zootecnia da Unicatólica. Ou seja, a gente tem alguma propriedade para estar falando de aquicultura, para estar falando de pesca esportiva, para, de certa forma, deixar a nossa contribuição voluntária, né, para que alguns avanços possam acontecer nessas duas áreas que são nossas duas grandes paixões, né? Tanto a pesca quanto a agricultura. Tenho certeza que da sua parte não é diferente. É uma satisfação para a gente estar, de alguma forma, deixando uma sementinha, deixando uma contribuição. Por menor que seja, mas de grão em grão a galinha enche o papo e a gente vai, assim, construindo um universo melhor para isso que nós acreditamos, né? Então, a ideia, Tiago, foi só dar essa chamada aí, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai formulando algumas perguntas aí. E agora eu proponho de a gente ir fazendo um ping-pong aí, levantando alguns assuntos e ir discutindo, para, conforme eu disse, né, deixarmos de forma voluntária e gratuita, deixarmos uma contribuição para o setor, que são as nossas principais atividades, né? Perfeito, Fábio. Agradecido pelos elogios e pelas fotos aí colocadas, e mencionar o nome do nosso querido orientador, graduação e pós-graduação, Dr. Ricardo Ribeiro, um excelente exemplo, um grande mentor que nós temos aí na nossa carreira profissional, né? E aí eu acho que você mostrou bem como a gente pode atuar e plantar essa sementinha dentro da aquicultura e da pesca esportiva. Permita-me abrir um parênteses, fazer um comentário que, inclusive, está diretamente relacionado à sua missão como professor universitário nos atuais momentos, né? Que hoje o professor universitário ele não pode mais ir para a sala de aula ensinar aquilo que está na internet, porque aquilo que está na internet, os alunos preferem aprender pela internet, porque é uma forma muito mais didática, né, de se aprender. E aí que hoje a grande missão dos professores é serem referências, é serem espelho, é serem ídolos de seus alunos, né? E nós, lá na década de 90, né, que foi pelo menos quando eu comecei a minha graduação, talvez você já depois do ano 2000, não me recordo exatamente quando, o professor universitário ainda tinha essa função de ensinar. Mas já naquela ocasião, o Ricardo foi apresentado para nós como um ídolo, como uma referência a ser seguida, e até hoje a gente tem orgulho de ter ele como referência, né? Então, essa é uma questão muito importante que os professores universitários, uma missão muito importante que os professores universitários passam a ter, que é ser referência para os seus alunos, né? Porque aprender, não 100%, mas 80% hoje está na internet, né? Eu sempre dou o exemplo do ciclo de Krebs. Eu aprendi o ciclo de Krebs, acho que só tinha 6 Leninger lá na biblioteca da UEI, né? Tinha que tirar xerox do capítulo. Hoje, ciclo de Krebs no YouTube tem diversas formas, diversas maneiras alternativas de ser apresentado, que fica muito mais fácil o aprendizado, né? Com certeza, essa parte teórica, né? A internet ela vem dominando, né? Principalmente com essa facilitação dos vídeos, dos efeitos visuais e tudo mais, né? Mas eu acho que nós, como educadores, temos que também pensar em produzir uma mão de obra qualificada para o mercado, né, de trabalho e que atenda os requisitos mínimos para trabalho em cooperação, em multidisciplinaridade, respeito, ética, que eu acho que acaba sendo hoje muito da nossa função como educador universitário, né? Não só trazer conteúdo, exatamente, mas formar pessoas com conteúdo, né? E é um ponto muito interessante, né? Que já vem até para o nosso próximo ponto aí, né? Que é a questão de conteúdo que veio inviabilizando por um conteúdo que eu falo assim, falta de informação, né?
que nós tínhamos muito referente à questão dos impactos ambientais referentes às espécies exóticas, né, cultivadas em reservatórios, né. Hoje nós temos aí a tilápia como a principal espécie da cadeia nacional da aquicultura, né, em volume, com certeza, né. Hoje, mais de 420 mil toneladas de tilápias produzidas em 2019, segundo a Peixe-BR. O estado do Tocantins abriu suas porteiras aí para atividade no final de 2018, né, com o licenciamento ambiental, né, com a resolução COEMA número 88, que dispõe do licenciamento ambiental da atividade aquícola, permitindo a produção de tilápias dentro dos reservatórios na modalidade, né, no sistema em tanque-rede, né, Fábio? Exato. Fábio, você aí no Sudeste, né, conhecendo um pouco a cadeia do Sul da tilapicultura, como você vê o estado do Tocantins em relação à tilapicultura, o estado entrando nessa nova cadeia que é a tilapicultura? Nós temos hoje uma cadeia estabelecida de redondos, apesar de não grande, temos grandes players dentro dessa cadeia, né? Mas como você vê o estado entrando nessa cadeia? Eu vejo com muito bons olhos, vejo com muito otimismo, né? Uma pena ter demorado tanto, né, para liberar o cultivo da tilápia aí no estado, mas felizmente liberou. Eu creio que foi um espaço importante. Eu só acredito na produção de alimentos de um modo geral, e especialmente na produção de proteína aquática, se ela for sustentável e também levar em consideração o respeito e bem-estar aos animais. Sustentável, que eu digo, é claro, ambientalmente, socialmente e financeiramente, porque eu sei que é possível. Eu já visitei vários cases que mostraram essa viabilidade de todos esses conceitos caminharem juntos, tá? Então, claro que eu levo em consideração, sim, possíveis impactos da tilápia num ambiente que não é dela. Até porque nós somos pescadores, nós dependemos desse ambiente e queremos ver ele o mais rico possível. De certa forma, procuramos fazer ações para melhorar ainda mais esse meio ambiente. Tá? A usar como exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde a tilápia está presente há muito mais tempo do que aí no Tocantins, o que a gente vê é que ela está... a gente consegue encontrar tilápias em alguns reservatórios, só que ela vem trazendo um efeito para a sociedade muito mais positivo do que negativo. E para o meio ambiente também, porque nós temos um exemplo clássico aqui em São Paulo, que é o Rio Tietê, que quem não conhece já ouviu falar, aonde nós temos uma carga de poluição absurda. Desculpa. Esse rio Tietê pode ser dividido em 3 partes: a cabeceira, o meio e a parte final, o terço final do seu rio. A cabeceira, a primeira parte do rio Tietê, completamente poluída, né? Praticamente não tem ali meia dúzia de espécies aquáticas. Já a parte intermediária, nós temos ainda uma parte assim, parcialmente poluída, e com uma grande população de tilápia, fazendo um trabalho sensacional de ciclagem desses nutrientes. No ambiente represado, que já não é o ambiente natural do rio, ele já passou por uma alteração gravíssima, que foi o barramento, né? E a tilápia lá, fazendo um trabalho sensacional de transformação dessa matéria orgânica em proteína. Nós temos uma pesca comercial de tilápia lá, que é da ordem de 10 toneladas dia de tilápia, né? Então, veja o trabalho sensacional que a tilápia faz nessa porção intermediária do rio Tietê. Aí depois, sim, no terço final, nós já temos um rio praticamente despoluído, graças ao excelente trabalho da tilápia lá nessa porção intermediária, né? Então, claro que eu considero a possibilidade desses escapes em outras bacias e de eventuais impactos, mas não é esse bicho-papão que os ambientalistas costumam construir em cima da tilápia, tá? Agora, quanto ao potencial aí do Tocantins,
nossa senhora, é sensacional. Eu estou aqui torcendo para que as coisas caminhem rápido, né? E eu espero que realmente aconteça essa transformação da atividade. E é claro, né, Tiago, tem que ter uma pegada empresarial para fazer a coisa acontecer aí, né? Pode continuar daí, eu preciso tomar uma água. Não, perfeito, Fábio. Eu acho que nós agora, desde o final do ano passado, do meio do ano passado, né, quando foi liberado, teve o primeiro ciclo de produção de tilápia, né, que deu início no final de agosto. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto, né, Secretaria da Agricultura, Embrapa, Senar, Rural Teams, Aquabel, Aquazen, né, Prefeitura de Brejinho de Nazaré, e esses resultados foram publicados agora na AgroTeams Digital, mostrando aí a viabilidade técnica, né, de produção e econômica também da atividade, né, que já foi o primeiro passo, né, vamos falar assim, foi colocar o pezinho na água para a gente começar a quebrar alguns paradigmas, né, e eu acho que a partir de agora, essa pegada empresarial que você estava comentando, ela vem para estruturar e contemplar essa questão. Me chama muita atenção, Tiago, o fato de a Aquabel ter escolhido se instalar aí e, inclusive, levar o seu trabalho de melhoramento genético para aí, né? Eu sei que o Diógenes, que é um excelente geneticista de tilápia, já está trabalhando nessa unidade aí do Tocantins. Então, não é à toa que a maior empresa de tilapicultura do Brasil, que é a Aquabel, que começou lá desde da base da tilapicultura brasileira, a Aquabel esteve presente. Então, não é à toa. Eles enxergaram o potencial disso daí. Agora, vai depender dos produtores aí do estado ter a visão empresarial de acordo com o potencial que o estado oferece, seja em termos de qualidade de água, de oferta de água, de clima, de disponibilidade de grãos, de matérias-primas para produção de ração, de material genético que já está instalado aí, né? Então, se não tiver uma pegada empresarial, se não olhar grande para o negócio, vai ficar eternamente no tal do potencial. Chega, eu não admito mais escutar a palestra ou eu mesmo falar que nós temos potencial, 8.500 quilômetros de costa e clima. Não, chega. Vamos ser práticos. Vamos transformar isso em realidade. E aí tem que ter um engajamento de todos os setores envolvidos para que a coisa se desenvolva como realmente tem que ser, que é uma visão empresarial para o negócio. Já fomos criadores de peixe, hoje somos piscicultores, somos aquicultores, ou seja, a atividade tem que ser profissional e tem que ter esse olhar profissional. Não, bacana, Fábio. Empresários do ramo aquícola, né, como empresários da cadeia de proteína aquática, né? E isso é muito bacana. E o mais interessante que eu vejo é a vinda da Aquabel para cá, né, que é a base da cadeia, né? Sem a levina a gente não consegue produzir, né? E hoje a tilápia ela tá nesse patamar todo porque a gente consegue ter a levina o ano inteiro, né? A nível de Brasil praticamente aí alguns lugares que não fazem, mas outros já conseguem produzir a levina o ano inteiro devido à temperatura, e eu acho que esse daqui é uma das grandes vantagens do Tocantins, né? E deixando aqui também a participação da Aquabel, né? O agradecimento a toda a equipe da Aquabel, o Ricardo, né? Por ter acreditado no estado do Tocantins e vindo para cá acreditando nesse estado. Importante registrar, Tiago, que quando eu falo que tem que ter essa pegada empresarial, tem que olhar grande para o negócio, não significa que não vai ter espaço para o pequeno. Pelo contrário, o pequeno abre o grande abre oportunidade para o pequeno, tá? Então vai ter espaço sim para o pequeno, tá? Para a piscicultura familiar. Acontece que as grandes empresas que vão dar mais celeridade a isso e que vão abrir oportunidades,
o pequeno produtor, né? Então, as duas coisas aí têm plenas condições de caminharem juntas no estado do Tocantins. Perfeito, Fábio, excelente, né? Eu acho que vem para mudar, né? Quem sabe em um médio e longo prazo nós tenhamos uma estrutura semelhante a de Santa Fé do Sul, por exemplo, né? Que tem uma cadeia da tilapicultura muito forte, né? Mas aqui nós também temos as espécies nativas, né? Que já hoje 80% da produção do estado de Tocantins ela é destinada aí aos peixes redondos, tambaqui e os seus híbridos. Como você visualiza esse mercado dos nativos, Fábio? Para que ele cresça mais, a gente está estagnado, né? Normalmente reduzindo aí a produção, né? Pelos dados da Peixe BR. Como você analisa esse mercado dos nativos? Tiago, eu não sei qual me deixa mais otimista, se é a tilápia ou se é nativos, esse gigante adormecido que é o tambaqui, né? Que peixe sensacional em vários aspectos de crescimento, um peixe onívoro que se desenvolve bem com rações de baixos níveis proteicos, planctófago, né? Consegue se desenvolver bem a partir de águas verdes, e eu acho que a gente ainda não acordou para a produção, principalmente do tambaqui. Ainda tem pirarucu, tem um monte de pintado aí, que também tem potencial, mas é fato que o tambaqui se destaca. Na verdade, eu me refiro aos redondos. Temos a caranha, o nosso pacu, que aí vocês chamam de caranha, que na verdade é outra espécie, que tem um baita potencial, e os cruzamentos entre esses redondos aí, que todos eles apresentam um bom desempenho, né? Então, também não podemos deixar de lado essas espécies nativas, que, como nós já dissemos, já estão aí, já estão adaptadas aí, e que tem um mercado absurdo para ser explorado. Mas, igualmente, a tilápia, falta visão empresarial, falta olhar grande para essas espécies e fazer disso uma indústria de proteína animal, né? Quando nós tivermos empresas de tipo uma JBS, e já temos, né? A Copacol, a Cevale, apesar de serem cooperativas, já trazem uma pegada diferente no conceito de produção de alimentos, né? Já é um ótimo exemplo que a gente tem lá no Paraná, mas a gente precisa ter mais exemplos desse tipo, especialmente aí para o centro-oeste, aí para o norte do Brasil, que é onde está o grande potencial. E uma coisa que eu acredito muito, e que na última vez que eu estive aí no Tocantins, foi uma grata satisfação conversar com um produtor aí da região de Palmas, né? Que é a produção do tambaqui curumim, que é um tambaqui aí de 400, no máximo 500 gramas, um peixe que dá para fazer 2 ciclos por ano, né? Dando rotatividade para a piscicultura, um peixe que tem uma conversão alimentar muito baixa, né? Já que ele consegue aproveitar bem o plâncton da água, e que, retalhado e frito inteiro, é muito saboroso. Eu acho, particularmente, esse peixe mais saboroso do que um redondo de 1,5 kg, 2 quilos, né? Fica um sabor único, né? E um peixe barato, né? Um peixe para classe C, D e E. Nós temos um erro na nossa piscicultura, Tiago, no desenvolvimento da nossa piscicultura, um erro muito grave, que foi produzir peixe só para rico, né? Nós começamos com pintado, começamos com pacu aqui no Sudeste, e logo já migramos para tilápia, e mesmo a produção de tambaqui lá em Rondônia, que é o principal produtor, é voltada para rico, é voltada para a classe A e B. E nós temos uma classe C, D e E, que inclusive é maior financeiramente do que a classe A e B, já que nós temos mais pobres do que ricos no Brasil, né? Que não tem peixe para comer. Aliás, tem, está comendo merluza da Argentina, panga do Vietnã e filé de polaca do Alasca, né? Peixes de baixa qualidade, o preço acessível, mas a qualidade deixa muito a desejar, né? E aí que esse tambaqui curumim aí, que é um peixe de baixo custo de produção, que eu sei que poderia entrar muito bem, né, nessa categoria aí, que não seja a classe A e B, né? Então, fica a dica, fica a sugestão
para que se tenha iniciativas de produção de proteína aquática, pensando nas classes menos favorecidas. Bacana, Fábio, bacana essa visão, né? Porque na final da década de 90, início da década de 90, quando o CEPTA fez aquelas trocas com a China, né, que os chineses levaram algumas espécies nossas, né? Uma das espécies que eles elencaram, em vez de ser o tambaqui, eles elencaram a pirapitinga, que eles chamam de Red Pacu, e hoje eles produzem mais volume do que todas as nossas espécies que nós produzimos de redondo, exportam para o mundo inteiro, com valor barato, peixe pequeno, né? Exato, peixe de 500 gramas, não é eu que estou tendo uma sacada sensacional, né? É o que o mundo está apresentando, é o que a gente vê na nossa vivência do dia a dia. Esse peixinho redondo pequeno, eu fui ter contato com ele em Goiás, lá no meu amigo Gilberto Rabelo, ali no município de Uirapuru, e toda vez que eu vou lá, a gente faz uns peixes diferentes, e ele começou a fazer peixinho. Eu confesso que eu olhei desconfiado. Eu falei, caramba, deixa crescer o peixe, né? Mas quando ele serviu, que sabor. A partir desse dia, toda vez que eu vou lá, não, vamos pegar um peixinho redondo pequeno para fazer retalhado, porque fica muito bom. E cabe o preparo, tanto frito, imergido na gordura inteira, quanto só no fio de azeite. Né? Uma frigideira antiaderente, com tampa, ele dá aquela cozida e fritada ao mesmo tempo, né? Que fica aí um preparo mais saudável do que somente o frito. Os dois fica sensacional. Então, fica aí o exemplo, né, do que a China já vem fazendo e que cabe a gente ter um olhar diferente para isso, né, Tiago? Não, com certeza, Fábio. E aí, para a gente conseguir esse produto, né, Fábio, a gente já tem que entrar no desenvolvimento de tecnologias para processar esse pescado de uma forma que ele não perca a qualidade, né, quando faça isso e ganhe-se na mão de obra, né, ganhe-se no giro da indústria, né, na otimização dentro da indústria, né, Fábio? Fábio, você conhece bastante de indústria porque você tem patente na área da indústria, né, que você desenvolveu alguns equipamentos para uma espécie pequena no tamanho, mas grande na qualidade e não vamos nem falar em potencial, e na realidade que ela tem na aquicultura nacional, que é o lambari. Né? E falar com você sem falar de lambari um pouquinho é até meio difícil da gente dar sequência. Fábio, o que você, pegando esses dois pontos, né, indústria e o lambari, como que você vê hoje a estrutura das nossas indústrias, né, dos nossos entrepostos, para processar aquilo que o mercado quer, né, de produto com qualidade, com preço acessível, né, e a questão da cadeia do lambari a nível de Brasil, aí que você vem atuando aí fortemente. Uma coisa está amarrada com a outra, dá para dar sequência nesse gancho aí do tambaqui de tamanho pequeno, né? Tem que olhar grande para o negócio, tá? Porque eu sempre digo, não é porque o lambari é um peixinho pequeno que não cabe um olhar empresarial. Hoje, quem ganha dinheiro com lambari é porque olhou grande para ele lá no passado, né? Não desprezou ele só porque ele é um peixinho pequeno, tá? Então, igualmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de emplacar essa questão do processamento do lambari para petisco, mesmo tendo já uma máquina disponível, que era algo que os produtores me cobravam muito e hoje já está aí à disposição, mas a coisa ainda não virou comercialmente, a coisa ainda não engrenou, muito provavelmente porque falta entrar alguém com essa pegada, com essa visão de transformar isso num negócio realmente. Né? Com relação ao tambaqui de pequeno porte, a próprio Branco Máquinas, que desenvolveu a máquina de eviscerar lambari, já tem tecnologia para estar fazendo essa ticagem, né? Para estar cortando esses espinhos aí do tambaqui de pequeno porte, sem atravessar a espinha, né? Chegando só exatamente até onde está o espinho. Agora, tem que olhar grande, tem que pegar uma oportunidade dessa e fazer acontecer. Né? O lambari,
em termos de isca viva na pesca esportiva, já que nos propomos a falar dessas duas coisas nessa live, né? Aqui no Sudeste, ele já está praticamente saturado, a gente já consegue atender a demanda. Mato Grosso do Sul ainda tem faltado lambari. Mato Grosso, mercado virgem para o lambari como isca viva, com possibilidades imensas de emplacar o uso dessa isca lá. A bacia do Araguaia, Tocantins, aí para esses lados também, Goiás, Tocantins, muitas oportunidades para se entrar com o lambari como isca viva. Algumas iniciativas aí no Tocantins, no lambari, mas ainda não vi ninguém com essa pegada empresarial para fazer acontecer mesmo, né? Eu já tenho aí pelo menos uns 3, 4 cases que estão se estruturando, quem sabe daqui a uns dias venham a despontar nessa produção comercial do lambari. Mas se não olhar grande, vai ficar só no potencial realmente, né? Então tem que ter essa pegada diferente para o lambari. Bacana, Fábio. Com certeza, né? É uma espécie aí fantástica, né? Um crescimento excelente, né? E tem um potencial tanto para a pesca esportiva quanto para a produção de proteína, né? Aproveitando que a gente juntou esses dois assuntos, né, Fábio? Aquicultura e pesca esportiva, que são dois assuntos que nós adoramos falar. Fala aqui para os nossos telespectadores como que essas duas atividades, como a aquicultura, como a produção de proteína aquática e a pesca esportiva, elas convergem ao mesmo sentido, né? Como elas trabalham em conjunto ao mesmo sentido. Converge não é pouco, né? Não é pouco. E nós estamos, principalmente eu e você, estamos nessa missão, né, de cada vez colocar essas questões teóricas em práticas, que é um grande desafio, né? Nós temos facilidade de chegar a certas conclusões. Agora, transferir isso para a prática é um baita desafio e é algo que a gente já vem fazendo um bom tempo e que agora se intensificou, né, a partir dessa nossa parceria com a ANEP, a partir dessa nossa iniciativa de termos uma diretoria de aquicultura lá dentro, para justamente discutirmos esta maior aproximação. E vale a pena aqui destacar as 3 frentes que nós já estamos trabalhando internamente dentro da ANEP e já com algumas ações práticas, com algumas ações em nível de campo, né? Como, por exemplo, o treinamento, né? O futuro treinamento de pescadores profissionais para que eles sejam produtores de lambari, produtores de isca viva, para diminuir a pressão de pesca sobre as nossas iscas naturais, né? É muito fácil a gente concluir que produzir isca é muito mais negócio financeiramente do que ir para o rio pescar, né? Acontece que implantar isso na prática, existem barreiras culturais muito fortes e que acaba não se tornando algo tão simples assim. Mas o começo tem que ser dado. A partir do momento que a gente conseguir implantar alguns casos de sucesso, eu acho que a notícia vai correndo. Assim como era, né, Tiago, há 8 anos, 10 anos atrás, a resistência de pescadores a serem guias de pesca. Hoje, nós temos vários exemplos de guias de pesca que eram pescadores extrativistas, que têm uma vida digna, que não tinham antes, né? Trabalhando em algo menos estressante que a pesca esportiva, que a pesca extrativista, até trabalhando menos, né? E ganhando muito mais sendo guias de pesca, né? E houve essa resistência. Eu sou testemunha dessa resistência que existia por parte dos pescadores profissionais. Eles olhavam torto os pescadores esportivos. E hoje a gente já tem um cenário completamente diferente. Então, esse nosso trabalho em convencer pescador a ser produtor de peixe ou de isca, provavelmente um dia a gente vai conseguir ver o resultado dessa sementinha plantada hoje, né? Temos ainda a iniciativa de trabalhar junto às pousadas e barcos hotéis para estimular o consumo de peixe da aquicultura
nas refeições. Pelo menos no cardápio principal, né, tem que ser o pescado da aquicultura. Isso não vai impedir do pescador esportivo abater um exemplar ou outro, um peixe natural lá do rio, levar para o barco, levar para a pousada e consumir ali um peixe fresco. Mas no cardápio principal, as refeições principais, que seja o peixe da aquicultura. Até porque, né, Tiago, não tem lógica nenhuma uma pousada, um hotel fazenda, matar o peixe para servir no restaurante deles, né? É aquela velha história, né? É o jogador de futebol querer furar a bola, né? Uma hora vai acabar. Exatamente. Então, esse é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo. A intenção é que as pousadas e os barcos hotéis tenham um selo, né? Identificando que aquele estabelecimento usa peixe da aquicultura. E já temos vários exemplos, né? Aí perto, aí, na Serra da Mesa, a pousada, ajuda a me lembrar aí, aquela... Vida de pousada, peixe? A vida de peixe. Vida de peixe chega a ser radical, chega a ser chato não poder abater o tucunaré lá para comer na pousada. Mas, poxa, eles estão defendendo dele, e eu respeito, claro, não tem quem sou eu para contrariar isso, né? E há vários anos que eles só trabalham com peixe da aquicultura no cardápio deles. Então, mas é mais caro o peixe da aquicultura, é melhor ir ali matar o peixe do rio. Sim, mas vamos ser inteligentes, né? Vamos olhar a médio prazo, que é muito mais lógico, certo? E, enfim, os negócios precisam ser sustentáveis, né? Eu citei 2 ações, a terceira eu não estou me lembrando agora. Ajuda a me lembrar aí, qual é? A terceira é a substituição das iscas. Isso. O outro trabalho, que é substituir a tuvira pelo lambari ou pelo curimba, né? Que são, no caso, a tuvira utilizada para a pesca do dourado, principalmente, e de alguns peixes de couro. Eu, como pesquisador, você como pescador, sabe que o lambari não substitui integralmente a tuvira, né? Há uma diferença, sim, no resultado da pesca. Porém, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, tem toda uma diferença, né? Porque essa quantidade absurda de iscas que nós tiramos dos nossos rios, nem toda depois retorna na forma de isca. Há muita mortandade, há muita perda, né? E isso seria o alimento natural dos peixes lá. Então, tuvira, deixa para o dourado crescer, deixa para ele comer lá no rio e para ele se desenvolver. Porque se a gente tiver bastante dourado no rio, com o lambari vai pegar, com o curimbinha vai pegar. E aí o lambari e o curimba a gente produz na aquicultura. É muito mais lógico isso. Também algo bastante desafiador, mas é algo que o foco dessa ação é também as pousadas e os barcos hotéis, porque está em jogo a sustentabilidade do negócio deles, né? Então, a gente pretende colocar isso em prática o mais breve possível, de modo oficial, através da ANEP, mas que, de certa forma, a gente já vem fazendo através de palestras, de cursos, nas próprias pescarias nossas, a gente já começa a plantar essa sementinha, né? E espero muito em breve colher esses frutos, assim como o exemplo que eu citei há pouco, né? Da resistência que existia pelos pescadores profissionais a serem guias de pesca. E hoje já é realidade a profissão de guia de pesca, né? Não, bacana, Fábio. Eu também acredito fielmente nessas 3 ações que elas podem auxiliar bastante, né? Aqui no estado do Tocantins, nós temos o maior polo da pesca esportiva, que é o Lago Peixe Angical, né, onde nós temos o maior quantitativo de pousadas que atuam com o turismo de pesca, e lá entre as pousadas, e tem uma legislação municipal que já era permitido o transporte de tucunaré. E as pousadas não permitem nem abater para consumir no local, já visualizando essa questão e já estão buscando projetos de áreas aquícolas para começar a produzir peixe, para poder ter o peixe da aquicultura para fornecer para os turistas, né? E um exemplo bacana...
Termina seu raciocínio aí, desculpa. Não, um exemplo bacana de isca viva que eu vi esses dias, até com um dos pescadores mais famosos aí do Brasil, que é o Johnny Hoffman, foi na pousada do Manso, utilização da piraputanga pequena para a pesca do Sim, dourado do Rio Manso. Eu achei muito bacana que ele produz. Ele tem o tanque para produzir as iscas, né, de piraputanga e o outro tanque para produzir o pacu para fornecer no restaurante. Achei muito legal, lá na pousada do Manso. outro baita exemplo, né? Uma pousada também bastante consciente, que ainda não conheci, estou doido para conhecer esse rio, essa pousada lá, e já dando aí um baita exemplo, né? De onde as atividades de pesca e aquicultura se convergem. Eu lembrei de um exemplo muito bacana também, que é quando se quer aumentar, por exemplo, a população de tucunarés, de qualquer peixe carnívoro, né? A primeira iniciativa das pessoas é pensar em soltar mais tucunaré, né? Em soltar mais peixe carnívoro. Mas isso não tem lógica. Tem que soltar a base, tem que soltar os forrageiros, né? Então, fica aqui uma dica para mais uma ação que a gente pode pensar em implementar dentro da ANE, né? Que é uma espécie de fomento das pousadas, dos barcos hotéis, de produzirem lambari, de produzirem curimba, que é muito barato, é muito fácil produzir essas espécies, para repovoar. Né? Produz ali mesmo, na beira do rio, com matrizes nativas do rio dali, faz um juvenil e solta para o rio. É isso que vai servir de base para os peixes carnívoros se desenvolverem. E não soltar mais carnívoro. Não tem lógica essa ideia de soltar carnívoro para aumentar a população. É igual soltar mais onça em 2 hectares de mata. Se não tiver alimento para ela, uma onça vai comer uma outra. Uma hora isso vai acontecer. Né? Então, é uma opção, sim, viável, pensar em produzir lambari, produzir curimba, só para repovoar o rio, visando o aumento dos peixes carnívoros. Repovoamento de base de cadeia, né, Fábio? Que é o que Exato. normalmente ninguém pensa, né? Repovoar a base, né, para manter a ponta, né? E dentro Exatamente. da parte da pesca, Fábio, como você vê hoje que está a questão da parte da legislação federal, das legislações estaduais, o que você vê de interessante Tem, acontecendo, parado? tem os dois lados da coisa, né? A gente tem uma legislação federal atrasada, qual outro termo que eu vou usar? Não somente atrasada, mas também maléfica para o meio ambiente, que eu vou comentar um pouco mais adiante dessa minha fala, tá? E nós temos algumas iniciativas estaduais interessantes, outras radicais e outras onde os interesses políticos estão acima dos interesses do meio ambiente e do desenvolvimento da sociedade. Como, por exemplo, aqui o estado do Mato Grosso do Sul, que, de certa forma, foi radical na implementação da cota zero. Eu acho que o futuro é cota zero, mas não precisa ser seco como foi. Pode ser gradual para que os pescadores comecem a se adaptar aos poucos, né? E então o que eu vejo são várias ações estaduais, felizmente a maioria mais positiva do que negativa, mas é muito triste quando a gente vê interesses políticos se sobressaindo aos interesses do meio ambiente, aos interesses da classe especificamente envolvida. E aí, pensando em legislação federal, nós temos uma legislação que, entre outras coisas, né, estabelece uma cota de 10 quilos, mais um exemplar, né, que pode ser levado para casa, e ainda somente medida mínima para poder abater o peixe e levar para casa. Não tem medida máxima. Isso é um erro absurdo que nós cometemos há anos, que já temos ferramentas para corrigir e estão fazendo corpo mole para corrigir isso. Nós estamos incentivando o abate de nossas matrizes, né? Coisa que nós aprendemos lá em melhoramento genético com o nosso orientador Ricardo, né? Com o nosso, não sei se você teve aula com o professor Eden, né? Mas o que a gente está fazendo é chegar num pasto e matar
os maiores animais, matar os melhores reprodutores, né? A gente está autorizando o abate. E já tem estudo científico que comprova isso, feito aqui em Cachoeira de Emas, no Rio Mogi Guaçu, aonde a idade reprodutiva das fêmeas de dourado está diminuindo. Elas estão se reproduzindo cada vez menores, cada vez mais jovens, porque nós estamos diminuindo o tamanho da população. Nós estamos abatendo o material genético com potencial para crescer. Então, é urgente, é para ontem uma lei que determine também tamanho máximo de abate. Então, pode abater, vou pegar o exemplo do dourado aí, 60 centímetros aqui em São Paulo é o tamanho mínimo. O peixe de 70, 75 centímetros, acima de 75 centímetros, por exemplo, volta para o rio. Aquilo é reprodutor, aquilo tem qualidade genética, né? Nós não podemos continuar permitindo o abate desses reprodutores, né? E a questão da cota também, é exagero, 10 quilos de peixe. Eu acho que não podemos ser radical, por exemplo, da cota zero. Existe toda uma questão cultural, a gente vem dessa cultura da pesca, de levar, de trazer o peixe para casa, de comer, de confraternizar com a família um belo peixe capturado. Eu gosto de ir pescar e trazer um peixe para comer com a minha família, para contar a história de como foi aquela captura. Mas um peixe, 2 peixes, até porque não tem graça nenhuma colocar um peixe no freezer de pescaria para ir comer dali 3 meses, 4 meses. Altera o sabor, já perdeu a história do peixe. Não precisa disso, né? Então, já existe essa tratativa junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, né? O Jorge Seife, que é o atual secretário, já tem pleno conhecimento dessa instrução normativa, onde a ANEP propõe a redução dessa cota de 10 quilos para 5 quilos, eliminar esse exemplar a mais que pode ser levado e estabelecer a medida máxima para as principais espécies da pesca esportiva. E a coisa não está caminhando, né, Tiago? Aí vai uma crítica da minha parte ao secretário, que não era político, mas parece que virou político rapidinho, né? Que entrou com um discurso muito bom, que entrou fazendo um trabalho muito bom, que entrou fazendo uma atualização de um monte de coisa que estava engavetada dentro do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, mas parece que agora, Tiago, está dando de engavetar coisa também, né? Está querendo usar situações, usar demandas do setor produtivo para criar um clima político favorável a ele. Aí, meu amigo, o setor já vai começar a olhar todo, né? Essa instrução normativa que eu citei já está na mão dele há muito tempo. Ele prometeu fazer um workshop para discutir isso, ou seja, na intenção de trazer os louros para ele dessa iniciativa. Até aí tudo bem, o mais importante é que a instrução normativa caminhe, né? Agora, por conta da pandemia, não saiu esse workshop, agora está falando que vai fazer online, mas também não faz acontecer. Enquanto isso, a gente vai abatendo as nossas matrizes do rio. A gente não, né? Alguns colegas nossos pescadores que não têm esse entendimento, esse discernimento, né? Então, é um tipo de lei que não dá mais para esperar, que não dá para fazer política com um tipo de lei dessa. Isso tem que ser para ontem, tem que ser colocada a instrução normativa, colocar ela para apreciação do grande público, como tem feito em várias situações, como, por exemplo, o lambari, lá para a pesca do atum em Santa Catarina, que talvez isso venha a interessar a frota do secretário, né? Mas tem que olhar para esses outros absurdos aí, como, por exemplo, essa instrução normativa que, como eu disse, já está na mão dele, né? Então, não podemos mais aceitar que esse tipo de erro, que esse tipo de malefício para o meio ambiente seja normatizado por uma lei, né? É para onde a regulamentação, a correção, né, dessa lei. Então, é isso. E aí, desculpa, eu acabo falando muito e não deixo você falar aí. Não, é isso mesmo.
E aí que nestas situações, às vezes os estados têm que sair na frente da federação, né? Por que não o estado do Tocantins implementar essa lei que já está formatada, que já está devidamente delineada, né? Leis mais restritivas passam a ter validade, mesmo que esteja abaixo da lei federal, mas por ser uma lei mais restritiva, essa é que passa a ter vigor, né? Então, é aí que eu vejo o papel dos estados em se mobilizar para ter esse tipo de ação, já que a federação não toma frente, então que o estado toma frente disso, né? É assim que eu vejo, é assim que eu acho que eu posso estar contribuindo para o desenvolvimento dessas duas atividades, que são nossas duas grandes paixões. Excelente, Fábio. Aqui nessa parte da pesca esportiva, né, o Tocantins já vem adotando a cota zero há um longo tempo, né? Agora virou um processo, foi inserido na Lei Complementar número 13 de 97, só permitindo o consumo local, né? E até por isso nós fomos convidados para participar do workshop que não aconteceu até o presente momento, né? Mas a gente espera que aconteça. E agora nós vamos criar aqui, junto com o Fórum de Turismo, uma Câmara Setorial da Pesca Esportiva, né? O Estado vem promovendo algumas ações bem interessantes, né? O Plano Estratégico Operacional do Desenvolvimento do Turismo de Pesca, através aí de recursos do Banco Mundial e pela Secretaria, pela ADETUC, vem fazendo capacitação, levantamento de área e tudo mais. Temos alguns colegas trabalhando aí forte aí nesse projeto, e eu vejo que o estado do Tocantins vem forte aí, principalmente na defesa do tucunaré, né, Fábio? Que é o nosso topo de cadeia, que é o peixe que traz o turista, eu acho que para o estado do Tocantins, 80%, 90% de quem vem pescar aqui no Tocantins vem atrás do tucunaré azul, que a gente sabe que tem no Brasil inteiro, mas ele é nativo aqui da Bacia Araguaia-Tocantins, né? O que você tem para falar um pouquinho dessa espécie, Fábio, aí no seu conhecimento? Antes de responder essa questão, muito legal, com o maior prazer vou responder. Como que é a questão aí hoje no estado de cota, de abate de peixe? Eu escuto falar de tantos estados que eu não consigo decorar todos, né? Como que é aí no Tocantins hoje? Hoje Tocantins ele está com cota zero, né, para transporte e a consumo de até 5 quilos por pescador no local. Peixe aqui não anda mais de carro, não anda mais de avião, não anda mais de carro, né? E pode ser consumido no local, só que a gente ainda só tem o porém da cota mínima, né, o tamanho mínimo, né? Que nós vamos brigar agora dentro da Câmara Setorial da Pesca Esportiva, tamanho mínimo e tamanho máximo de abate para as principais espécies e tentar transformar o tucunaré aqui como patrimônio do estado do Tocantins, porque ela é a espécie mais valorizada, né, Fábio? A gente tem que preservar esse peixe aqui, né? O transporte, ele só vale para o tucunaré ou vale para outras espécies também? Todas. Todas, tá. Hoje para todas. Bacana, bacana. Eu fico feliz de saber que já é uma lei mais restritiva do que essa lei federal, né? Já é um avanço, como você próprio citou aí, falta colocar o tamanho máximo, que também não é uma coisa que é a ideia minha, que é a ideia nossa aqui do Brasil. Nos Estados Unidos já é assim, né? Onde lá sim a pesca esportiva é um negócio profissional, né? Nossos irmãos argentinos são assim, né? Pois é, e só a gente aqui, o país do maior potencial da pesca esportiva, com uma lei absurdamente atrasada como essa, né? Uma vez eu estive lá pela Flórida, eu andei pela Key West, eu fui até Key West, que vai passando por várias pontes, né? E é muito legal que cada ponte tem uma placa com as principais espécies, o nome científico, o nome popular, a foto da espécie, tamanho mínimo, tamanho máximo e quantos exemplares daquela espécie cada pescador pode abater. Tem espécie que pode abater o que pegar, né? Mas as principais que estão ali em risco, tem tudo isso, tamanho mínimo, tamanho máximo, ó, essa aqui só pode matar um, esse daqui pode matar até dois, né? Ou seja, e lá funciona, e lá tem peixe,
A nossa costa teria tudo para ser muito mais farta de peixe do que a costa da Flórida, no entanto, lá se pega muito mais peixe na pesca esportiva do que aqui na nossa costa. Por quê? Tem lei e lá a lei funciona, né? Com certeza, e funciona a lei e lá funciona a fiscalização, que acho que é uma das grandes falhas do Brasil, né? Se tudo no Brasil fosse fiscalizado igual ao imposto de renda, né? Igual ao nosso dinheiro, talvez acho que nós estaríamos um pouco melhor nessa parte ambiental. E uma coisa importante lá, né, Tiago, o recurso gerado pelas carteirinhas de pesca, pelas regras de pesca, volta para a pesca esportiva, né? Eu já vi situações lá onde, quando se chega para limpar o peixe na pousada, tem que cortar a cabeça e deixar a cabeça do peixe num saquinho já devidamente separado lá, congelado, porque depois eles vão pesquisar o otólito do peixe para saber a idade, para saber uma série de coisas do peixe. Você consegue emitir uma carteira de pesca às 3 horas da manhã para estar pescando às 5, tudo online. Aqui nós temos uma lentidão absurda, uma bagunça essa emissão da carteirinha de pescador. Esse ano eu ainda não tirei a minha, mas no ano passado eu lembro que já era a Secretaria Especial da Agricultura e Pesca, você gerava um boleto em nome do MIDIC, do Ministério, do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ou seja, aquele valor pago ia para outro ministério, e não se a carteirinha de pescador não saía, não chegava nunca, né? A definitiva não saía. Poxa, aí não dá, né? Aí é decepcionante uma situação dessa, né? E foi aí que nessa questão que os estados se fortaleceram bastante, né? Porque a emissão da carteirinha de pescador amador nos estados, ela é muito mais simples de ser emitida, né? E todo mundo que ia para os estados acabava emitindo a carteirinha estadual, né? O que é de certa forma, um absurdo, porque, por exemplo, eu vou pescar no Mato Grosso do Sul, eu tenho que, além de eu ter a carteira nacional, eu tenho que emitir a carteirinha de lá, né? Aí fica um negócio ilógico, é como se eu tivesse que ter uma carteira para dirigir carro aqui e outra lá no Mato Grosso do Sul. Mas concordo contigo, os estados tentaram, de certa forma, contornar um problema nacional, até para deixar claro as regras de fiscalização, né? Os policiais precisam ter uma ferramenta clara para fiscalizar. Aí chega lá, eu tirei a carteirinha, mas o sistema não emitiu. Fica aquele negócio de um ter que acreditar no outro, né? Exatamente, exatamente. Mas, e do tucunaré, Fábio, o que você fala para a gente um pouquinho do tucunaré azul? Sensacional, é um dos peixes mais esportivos que eu conheço, dentre os tucunarés, não é o peixe que mais cresce, a gente sabe que tem o açu e outros aí que crescem mais do que o azul, mas a pancada do azul, o arranque do azul é só dele, é único, né? Então isso faz dele uma espécie diferente e uma espécie que a gente consegue ter acesso no Centro-Oeste, por exemplo, né? E até mesmo aqui no Sudeste é possível praticar pescaria do azul, como por exemplo no Rio Grande, né? A gente sabe aonde está o amarelo e aonde está o azul. O azul está sempre na água limpa, sempre em águas um pouco mais profundo, uma galhada isolada no meio do lago, enquanto que o amarelo está mais na margem, está mais junto ao capim, né? Mas é uma pescaria diferente, né? Dentre os tucunarés, pescar o tucunaré azul, pescar o tucunaré açu, envolve técnicas diferentes. E por isso ele é tão apaixonante, né? Então, não tenho dúvidas que deveria ser a espécie símbolo da pesca esportiva, aí na bacia, tanto no Tocantins, quanto na bacia do Araguaia-Tocantins, porque realmente é um peixe sensacional, que merece todo o nosso respeito e que se tenha iniciativas para preservar essa espécie maravilhosa. Bacana, Fábio. Fábio, voltando um pouquinho para a parte de aquicultura, né? O sertão está virando mar, né? Ultimamente, né? De uns anos para cá, o sertão virou mar, né? A gente começa, a partir de tecnologias aí, conseguir
produzir camarão marinho dentro do continente. Fala para a gente um pouquinho mais desse mundo, né, da carcinicultura carcinicultura marinha no continente. Fala um pouquinho mais da sua experiência para a gente desse mundo. Essa aí, Tiago, é mais uma baita contribuição que as novas tecnologias do setor agro, do setor aqua, trazem para a sociedade, trazem para a população. Porque, além de ser uma proteína nobre, de alto valor agregado, né, e muito saborosa, também vem se apresentando como uma forma excepcional de se produzir proteína, né? Então, é uma forma diferente de produzir proteína, tem valor agregado, é saborosa e o mundo quer comer camarão, o mundo quer comprar camarão. Por que eu digo que é uma forma única, uma forma diferente de se produzir? Nós temos duas situações bastante distintas neste processo de interiorização do camarão marinho, ou seja, de produzir camarão marinho fora do litoral, sem contato nenhum com rios que desaguam no mar. Tá? A primeira forma é através do uso de água salobra no sertão do Brasil. Estou falando de semiárido, de clima semiárido, de sertão do Brasil, realmente, onde não tem qualquer ligação com a água do mar, mas tem, sim, poços com água salobra, com diferentes salinidades e com diferentes perfis de balanço iônico, de diferentes apresentações das quantidades de íons dissolvidos nessa água, mas que se prestam para produzir camarão marinho, né? Algumas mais produtivas, outras menos produtivas, mas todas viáveis de se produzir camarão marinho, né? Uma água que até então não se prestava para nada, não servia para sedentar os animais, não servia para matar a sede dos animais e não servia para irrigar uma plantação, por exemplo. Águas com salinidade 1,5, 2, não servem para nada, né? E para criar camarão é sensacional, né? Então, isso já vem sendo trabalhado, já vem sendo produzido, na verdade, e é já considerável a produção de camarão marinho que temos em águas interiores, ou seja, sem contato com o litoral lá no Nordeste do Brasil. Então, essa é uma situação. A outra situação é o que a gente está fazendo aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, mas também com algumas iniciativas em Brasília, por exemplo, em Goiânia, por exemplo, que é salinizar a água conforme o balanço iônico da espécie. Então, nós adicionamos sais nessa água de modo a imitar o mesmo que ele encontraria lá no mar. 100%? Não. Mas conseguimos fazer isso em 99,5%. A gente consegue proporcionar a ele o mesmo balanço de sais que ele teria lá no mar. E aí, que numa salinidade 10, também não precisa ser na salinidade do mar, que é 30, 35, a gente consegue produzir o camarão marinho aqui no interior, salinizando essa água doce, aonde eventuais contribuições que essa água possa ter, como, por exemplo, cálcio, magnésio, nós simplesmente desconsideramos. Entramos com esse sal marinho, salinizamos em torno de 10 per mil e tem se mostrado viável a produção, né, no sistema tipo RAS, que é um sistema de recirculação de água, onde essa água nunca é descartada para o ambiente. Primeiro que custa, primeiro que não dá para salinizar uma água e fazer um ciclo só de camarão. A conta não vai fechar. Então, a gente tem que ter tecnologias para recircular, reutilizar essa água por vários ciclos. E segundo, que pela nossa lei ambiental, também essa água salobra não poderia ser descartado ou no solo ou em algum rio. Então, essa tecnologia ainda está em vias de formatação desse pacote tecnológico, porém, os resultados preliminares já são bastante interessantes. Nós já temos o pessoal lá de Taubaté, a Aqualuz, que já vem produzindo comercialmente.
toneladas por mês, 3 toneladas por mês, mas, enfim, crescendo mês a mês. Já temos também, próximo a São José de Rio Preto, Mirassol, o Bruno, também já conseguiram tirar ciclo. E o projeto que eu acompanho aqui perto de Pirassununga, em Leme, que estamos despescando essa semana, um camarão lindo, camarão sadio, esperto, ágil, e que também está se mostrando muito viável, né? Já estamos ajustando essa fazenda para começar a entrar em ciclo de produções contínuas, né? Então, a coisa aí está caminhando a passos largos, e o exemplo de Brasília, o Weber, lá de Brasília, grande parceiro, grande amigo, também produzindo em escala comercial, lá nas suas 2, 3 toneladas por mês, né? Então, já não é mais tentativa de louco, não. A coisa já está consolidada e já está caminhando a passos largos. E a grande vantagem dessa tecnologia, né? Produzir camarão fresco, de qualidade, ao lado dos grandes centros consumidores, né? Junto aos consumidores com poder aquisitivo para consumirem um camarão de qualidade, né? Então, isso também está envolvido nessa nova tecnologia. Bacana, Fábio. Eu tenho certeza aí que o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos aí vai trazendo a viabilidade técnica e agregando aí a viabilidade econômica, que eu acho que nesse ponto aí deve ser um pouco mais complicada de conseguir agregar valor, agregar, né? Mas o que me encanta realmente é essa situação lá do sertão, né? Uma água que está lá há milhões de anos, que não servia para nada. Claro, dá para dessalinizar, né? Fazer uma parte de água doce, mas mesmo assim tem um rejeito salino. Quando você tira uma água salobra do subsolo e dessaliniza ela, 30%, 40%, é um rejeito mais salgado do que aquele original. E isso não pode ser descartado na terra, porque causaria desertificação das áreas. Então, essa água é ótima para criar o camarão marinho, né? Então, isso, para mim, me encanta absurdamente, andar pelo sertão, andar pela Caatinga e saber que ali tem um potencial enorme para se produzir camarão. É uma coisa tão maluca, Thiago, que tem lagoas que acabam sendo perenes, porque tem uma laje de pedra por baixo, né? E mesmo lá na Caatinga, mesmo no sertão, consegue segurar a água pelo ano todo. Só que é uma água salobra, que malemar dá para o gado beber ela. Uma água de 0,5, 0,8 de salinidade. O gado bebe porque não tem outra, mas não seria ideal. E para criar camarão é uma beleza. Vai que, assim, é impressionante a produtividade que a gente consegue ver no sertão. Então, isso me encanta muito, é um recurso que já está lá e só precisamos de políticas públicas sérias para explorar isso cada vez mais. Bacana, Fábio. Fábio, já estamos aqui com uma hora e 13 minutos, né? O papo bom vai rápido, né? Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo aí, né? Desse cenário de pandemia, falando um pouquinho da questão da aquicultura e da pesca esportiva, né? Na sua visão, e tentando inserir um pouco o Tocantins nisso, né? Como que você vê a curto, médio, vamos colocar a curto e médio prazo o cenário para essas duas atividades, né? Para quem atua nessas duas atividades. Para a aquicultura, eu acho que a gente, felizmente, nós somos pouco afetados, né? Claro que existia uma grande expectativa de fazer um volume maior de vendas na Semana Santa, mas tudo bem, o que não foi vendido na Semana Santa ficou na piscicultura e aos poucos isso vai sendo escoado, vai sendo colocado no mercado, né? A parte de camarão, essa sim foi duramente afetada, a pancada maior foi para o camarão, porque grande parte do consumo do camarão em restaurantes, e os restaurantes estão fechados, então o setor de carcinicultura sentiu o baque, e aí que os produtores tiveram que buscar canais alternativos para escoamento da produção,
principalmente o delivery, principalmente o estímulo do consumo doméstico de camarão, que é um trabalho novo que eu venho fazendo junto à BCC, né? Nós vamos talvez aí trabalhar alguns vídeos, né? Estimulando técnicas de preparo de camarão fáceis e simples para a dona de casa fazer isso em casa e aí estimular esse consumo doméstico de camarão. Mas também teve o lado bom para a carcinicultura, porque os pequenos e microprodutores tiveram que procurar opções alternativas de comercializar e estão faturando mais com essas opções alternativas do que quando vendia para o intermediário, para o atravessador. Né? É uma opção um pouco mais difícil, mais trabalhosa, só que mais rentável. Né? Então, também tem o lado bom disso para a carcinicultura. Né? Então, o peixe ele foi assim pouco afetado, né? Do ponto de vista de base produtiva, nós não conseguimos identificar nenhuma redução, pelo contrário, né? Semana passada eu vi uma live da Cia Food, do Ricardo Torres, aonde a Coabel disse que bateu o recorde de vendas nos 3 últimos meses, né? Que as fazendas estão todas povoadas com larvas, com alevinos, com juvenis, e que a expectativa está melhor. A gente viu o Ramon, do Grupo Âmbar Amaral, também dizendo que a produção de ração continua a todo vapor, a produção de peixe deles continua a todo vapor, então, aparentemente, não vamos ter um impacto na nossa agricultura. A médio e longo prazo, eu acho que o produto brasileiro vai ser melhor reconhecido, né? O alimento brasileiro de um modo geral, e certamente o peixe vai pegar uma carona nessa onda, né? Eu tenho dito que o caminho mais curto para o mundo respeitar o Brasil é através da nossa produção de alimentos sustentáveis e com potencial de atender o mundo, né? Então, de certa forma, o mundo vai ter que passar a ter mais respeito com nós brasileiros, porque eles vão depender da gente no quesito produção de alimentos, e eu acredito que a proteína aquática irá pegar uma carona nisso. A pesca esportiva foi duramente afetada por conta da pandemia, né? O pessoal cancelou os pacotes de viagem que estavam programados para esses meses. Não é um mês de pico de pesca esportiva, não é temporada na Amazônia, por exemplo, mas pescador que é pescador pesca o ano inteiro, né? Não fica esperando a temporada. E houve, sim, muitos cancelamentos de pesca, principalmente aí no Araguaia, Tocantins, né? Eu tenho contato com várias pousadas e caiu bastante a movimentação nessas pousadas, né? E, naturalmente, vai se recuperar a médio prazo, mas a curto prazo eu creio que o setor sentiu bastante, né? Temos que sempre procurar um lado otimista, né? Se diminuiu a pesca, teoricamente, aumentou os peixes nos rios, né? Pelo menos eu tenho visto lá no Rio Araguaia, né? Como estão pegando pirarara, estão pegando peixes de couro por esses dias aí, né? Então, também temos que procurar o lado otimista das coisas, né? Mas é fato que a pesca sentiu, sim, essa pandemia, mas muito em breve vai voltar à normalidade, sim, e os empreendimentos vão recuperar. Nós também devemos considerar a feira, né? A trade, a Pesca Trade Show, que foi cancelada. Isso é ruim para o setor, né? Perde um segmento, né, que vinha sendo dado, lançamentos de novos produtos, lançamentos de novas ideias, né, acaba criando um gap aí na atividade. Mas, muito em breve, a gente recupera isso e vamos voltar com muita força, né? Bacana, Fábio. Você falando da parte da piscicultura, eu estava em conversa com o nosso presidente aqui da Câmara Setorial da Piscicultura, o Vinícius. Ele é produtor, empresário da Agronorte Rações, e ele me relatou essa questão do aumento da produção de ração, né? O aumento de vendas, que eles têm arrendado um frigorífico na divisa do Tocantins com o Maranhão, aumentou muito o volume deles de venda também.
E os produtores de alevino que a gente tem contato aqui também falando que a venda pelo menos aumentou em 20 a 30%, né? A venda de alevino aqui no estado, né? Ou seja, o setor da aquicultura a gente ainda vê tá meio quieto, né? Mas tem muita gente povoando, muita ração sendo consumida, a cadeia está girando. Eu acho que também o aumento do pescado nesse período, também acho que o pessoal pensando na qualidade da proteína para se precaver, aí melhorar a imunidade, resolveu comer mais peixe, né? E na parte da pesca esportiva, aqui a gente conversando com as pousadas, quem está fechado, né? Tem alguns municípios que decretaram lockdown, ainda estão com decretos fechados, tem fila de espera, Fábio. Boa, boa. Tem lista de espera, né? Porque todo mundo vai ter que se readequar. Em quarto que ficava 4, vai ter que ficar 2. Em local de restaurante que tinha o grupo para restaurante que cabia 60, vai ter que ficar 20, né? E assim eles vão se readequando, mas tem fila de espera, porque eu nunca vi um bichinho que gosta mais de agir do que pescador, né? Pois é, tá todo mundo que as lombrigas saíram pela boca, né, Tiago? Libera logo isso daí, né? Libera logo. As mulheres acham que estão ansiosas para ir para o shopping, né? Mas não sabem o que nós, pescadores, estamos passando, né? De vontade de ir para o rio, né? De vontade de ir para o rio. Tem uma observação importante, Tiago, com relação à pesca, relacionada à pesca doméstica, a pesca de varinha, a pesca ali no riozinho. Essa daí aumentou absurdamente. Eu tenho um amigo que tem loja de material de pesca aqui, ele falou que triplicou o movimento de venda de carretilha, de molinete, de coisa barata, de anzol, de chumbada, de linha, porque as pessoas não aguentavam ficar em casa, né? Então não podia frequentar uma pousada, mas pegar uma varinha e bater uma varinha no rio ali podia. Então, de certa forma, movimentou esse mercado da pesca esportiva, que é a parte de equipamentos, né? A venda de um pulsar, e assim, um chapéu, e assim por diante, né? E esse foi um dado interessante, que aumentou muito a pesca doméstica no período da pandemia. Aqui o Raimundinho, que você teve o privilégio de conhecer, o Raimundinho aqui da Canoeiros, também estava relatando para a gente a mesma coisa. A pesca urbana aqui em volta de Palmas, o que tem de gente que não aguenta mais ficar dentro de casa, que vai para a beira de um rancho, que está se isolando na parte da beira do rio aí, né? Que está indo até aprendendo a pescar, muitos que nem gostavam de pescar, que estão aproveitando o momento para aprender a pescar e já entrando na pesca esportiva, né? Imagina aí em Palmas, né, que tem água para todo lado. Aqui a gente tem o nosso Rio Mogi também, mas não dá nem para comparar com Palmas. Então, o nosso colega lá, realmente imagino que aumentou o faturamento dele, porque esse movimento foi muito grande. Não, show de bola. Fábio, queria suas considerações finais aí a respeito aí da aquicultura e da pesca esportiva, aqui, tua visão do Tocantins, né? E de antemão te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua dedicação, pelo teu empenho em prol da aquicultura nacional, em prol da produção de proteína aquática, né? Sempre inovando, abrindo mão de situações para empreender em outras, né? Posso te falar que eu também te considero uma pessoa fantástica pelo teu trabalho, você é uma das pessoas que eu sigo, acompanho e me inspiro bastante aí também para auxiliar também plantando as nossas sementinhas para desenvolver essas atividades que nós tanto amamos. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas considerações aí. É sempre muito gostoso escutar que a gente, de certa forma, acaba sendo referência para alguns profissionais. Inclusive, também tenho muito respeito e consideração pela sua atuação. Então, é sempre gostoso escutar isso a partir de profissionais que a gente também tem certa distinção, né? Quanto ao futuro da pesca e da aquicultura, da pesca esportiva principalmente, mais do que nunca, eu sou suspeito para falar disso, porque eu sou um otimista de carteirinha e acredito, mas não é por vaidade, não é porque pesca esportiva é meu hobby, não é porque eu gosto de comer peixe, eu gosto de comer camarão.
porque eu tenho um laço técnico para acreditar nisso, né? Eu tenho uma base sólida e coerente que me leva a acreditar que essas duas opções são bem mais interessantes do que outras que nós temos, assim, nas suas respectivas áreas, né? Por exemplo, a produção de alimento aquático. Eu não defendo isso porque eu acho bonito. Tem uma série de fatores que me dão lastro técnico para sustentar que a proteína aquática é a nova fronteira para alimentar o mundo. Eu não vou citar esses pontos aqui, porque senão a gente vai ficar mais 40 minutos aqui. Mas eu tenho, em outras lives eu já citei isso, não é vaidade, é lastro técnico que me permite essa afirmação. Proteína aquática, a nova fronteira para alimentar o mundo. E quanto à pesca esportiva, essa aí é até mais fácil de explicar os motivos, né? Porque simplesmente não tem sentido nenhum a pesca extrativista, a pesca comercial. Como eu já dizia lá no Aquanegócios, né? Peixe para consumo é peixe da aquicultura. Peixe nativo é para subsistência de populações ribeirinhas e pesca esportiva. Não consigo ver um governo federal incentivar essa atividade como sendo uma atividade profissional, a pesca extrativista como sendo uma atividade profissional. Não me entra na cabeça pegar um filho de pescador de 15 anos, 18 anos, não sei quando que ele pode ter uma carteirinha de pescador, mas deve ser 18 anos, né? Fala aqui, vem cá, menino, toma aqui a tua carteirinha de pescador profissional, porque você vai ter um futuro brilhante pela frente. Não, você vai ter uma vida boa, você vai ter uma qualidade de vida razoável sendo pescador profissional. Não tem lógica isso, né? Então, uma das coisas que também o governo federal deveria passar a adotar, e tem que ter peito para fazer isso, né, seria não emitir mais carteirinhas de pescador profissional. Essas que estão aí, acabou, né? Porque não tem lógica incentivar uma atividade que leve em consideração o abate de um animal da nossa fauna. O exemplo que eu sempre dou. Por que pode matar um pintado de 30 quilos e não pode matar uma capivara? Os dois são animais da nossa fauna. Não tem lógica esse tipo de lei. Um pintado demora 15 anos, 20 anos para chegar a 30 quilos. Uma capivara, que é um animal que pode trazer problemas de saúde pública, né? Seja pelo carrapato, ou seja pelos acidentes que pode causar, de atropelar uma capivara, por exemplo, né? Que merecia regras de controle da população, não pode matar. Mas um pintado, que também é da fauna, ou qualquer outro peixe aí da nossa fauna, ele é autorizado a matar, né? Então, isso não me entra na cabeça. O governo está por trás de incentivar uma atividade como essa. E claro, né, Tiago, nós muito bem sabemos que interessa aos políticos a manutenção dos pescadores profissionais, porque tem todo um jogo envolvido nessa questão aí. Agora, a população já está de saco cheio de políticas partidárias, né? A gente quer saber de políticas públicas realmente, então ações desse tipo precisam acontecer, e quando a gente incentiva a pesca esportiva, de certa forma, a gente está visando essa sustentabilidade maior dos recursos naturais dos nossos rios. Então é isso, sempre otimista com proteína aquática para alimentar o mundo, e sempre otimista como pesca esportiva, uma forma de conciliar desenvolvimento social e respeito ao meio ambiente, sustentabilidade ambiental. Valeu? Um forte abraço, obrigado pelo convite, sempre uma grande satisfação estar conversando contigo, e conte sempre comigo. De preferência, na próxima vez, presencial aí no Tocantins, porque tá me devendo aquela pescaria lá. Com certeza, Fábio. Da próxima vez vai ser presencial. Nós, em nome do Estado do Tocantins, em nome da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, em nome da Agrotins Digital, agradecemos a sua presença
e desejamos todo o sucesso do mundo aí para o canal Vai Aqua, né? Sempre falando aqui do canal Vai Aqua, né? Canal de grande quantitativo de informações aí produzido pelo Fábio. Agradecer aos ouvintes, né, aos telespectadores que estiveram presentes aqui nessa nossa live, né? Em nome do Estado do Tocantins, finalizamos esse momento e desejamos a todos aí uma boa tarde e coma mais peixe, coma peixe de cultivo e pratique a pesca esportiva. Muito obrigado, forte abraço a todos. Até mais. Forte abraço, valeu. Forte abraço.